difícil você mexer nesse trio do Flamengo e tal. Acho que a gente pode colocar aqui, a produção na tela, os minutos que o Pedro tem jogando com a camisa do Flamengo. Acho que tem até a comparação com o Gabriel, porque é natural que se pense e que se vá nessa linha que o Formiga foi aqui. Que, pô, só porque é o Flamengo, né? E aí eu acho que se a gente pensar aqui lá atrás, de repente, se o Pedro tivesse até hoje fora do Brasil e hoje viesse uma proposta, de repente, eu não estou dando certeza de nada, mas de repente o Pedro optaria ou por Atlético Mineiro ou Palmeiras, acho que nesse momento mais Palmeiras, porque ele seria titular incontestável, mas lá atrás só o Flamengo tinha bala para oferecer. Aí, ó, números do Pedro em 2021, 46, ou seja, ano passado, né? 46 jogos, 24 como titular. E aí a gente tem os do Gabigol também, para colocar aqui na tela, que eu acho que dá para fazer a comparação. Ó. Do Gabigol, 46 jogos, 37 como titular. E é porque ficou muito tempo machucado, porque se não fosse isso, era 45 jogos, 45 como titular. E também seleção, né? O Gabriel também foi para a seleção e aí acaba dando essa chance. Mas aconteceram algumas partidas em que o Pedro foi titular, ó, 24. Tipo um pouquinho menos um pouquinho mais da metade em relação ao total de jogos e ao não é tão titular. Pouco, né? Não é tão pouco, exatamente. Então, Pedro, certezas. Pro Pedro tá prejudicando a carreira do Pedro, tá no Flamengo e ter menos jogos, mas não são tão poucos jogos assim. Eu li ontem eu até falei na Twitch ontem na live que a gente faz. Tipo assim, eu vi um flamenguista falando um bagulho que eu meio que abri um pouco minha cabeça, assim. Porque eu sempre julguei e falei, cara, o moleque tá desperdiçando a carreira, o moleque é reserva, era pra ele ser o cara de algum time e tudo mais. Porém, tipo assim, ele sempre falou que tá muito feliz no Flamengo. Sempre falou que aqui é o meu lugar, aqui é onde ele reafirmou até alguns tweets dele, fala, foi a melhor decisão que eu tive na vida, cada vez eu tenho mais certeza disso, não sei o que lá. E quando é um time europeu que tem um reserva brabo de luxo, a gente bate palma. Quando é um brasileiro, a gente fica, pô, mas ele tinha que estar em outro lugar, tudo mais. Mas a gente continua batendo palma, a gente bate palma pro Flamengo. Mas sempre tem mas se ele saísse, e aí eu me incluo nisso, porque eu sempre falo isso. Só que aí eu vi um cara, foi no Twitter, eu não sei o nome, foi um cara. Com certeza, mas um parêntese, bater palma pro Flamengo, eu acho que tá justo. Não, mas sei. Lamentar pelo Pedro também é justo, porque, tipo assim, ter um reserva é bom pro clube, mas é ruim pro reserva. Eu sei, mas assim, é um bagulho que, cara, ele querendo ou não, tudo bem que envolveu lesão e seleção, mas ele jogou 24 jogos, eu até pensei que fosse menos, pensei que fosse menos jogos que ele tinha jogado. Só que assim, isso aí passa pelo titular se ausentando, mas o cara reserva depende disso também, do titular não poder jogar todos os jogos. É que eu acho que o cara chega com a cabeça de dar, por exemplo, Luiz Dias. Todo mundo queria. Tá? Foi a melhor contratação da janela europeia agora pro Liverpool. Ele chegou sabendo que ele é reserva, ele sabe disso. Mas ele deu um salto, né? Ele saiu do Porto e foi pro Liverpool. Se não virar a chave daqui, sei lá, uma temporada e meia, duas, porque imagina, daqui a pouco o Mané sai, ou fica... porque a roda tem que girar, né? Se ele não virar titular daqui a uma temporada, duas, aí começa a não fazer mais sentido pro cara, entendeu? Porque é a mesma coisa pro Pedro. Mas será que não faz mais sentido? Porque o cara pode estar feliz pra caramba, pô. Mas aí eu acho que um pensamento um pouco, sei lá, mediano, né? Sei lá. Mas o cara pode ser feliz assim, entendeu? Pode ser. Eu também acho. Eu, se fosse o Pedro, eu gostaria de jogar, porque eu saberia que eu tenho potencial pra caramba. Mas o cara não cansa de falar que tá feliz pra caramba. O cara não cansa de falar que tá jogando no time dos sonhos, que ele era o lugar pra ele estar. Ele não cansa de falar isso. Mas complicado, entendeu? Formiga, nessa tua comparação aí, eu me lembrei, eu pensei, me veio a cabeça rápido, o Gabriel Jesus. Mas eu acho que é um outro contexto, assim. Eu também acho. Porque eu acho que Jesus também ele aprende muito estando onde ele está. Acho que tem ponto aí. Assim, a gente não...
É que eu acho que o Luiz Dias, ele é uma coisa que o Gabriel Jesus não é, assim, ele é um cara que todo mundo entende ali que pode subir 2 degraus. Eu não acho que a gente veja isso no Gabriel Jesus. O Manchester City tem o fator Guardiola, que tipo assim, cara, é uma grife de um privilégio tu tá com o cara, assim, é como, pô, o ator que quer fazer filme com, sei lá, o Coppola. Aí fala, mas vai ser um papel aqui meia boca. Não interessa, eu quero trabalhar com Coppola. O Klopp pode ser isso aí também, pode ser que o Luiz Dias pense isso. É que eu acho que é diferente do Pedro. O Pedro tem potencial e função para ser protagonista. E o Jesus, mesmo assim, como tem muita competição, os minutos são muito distribuídos. O Jesus, mesmo sendo reserva, como o Pedro se bobear, ele tem mais minutos, posso fazer essa comparação, do que o Pedro, pô. No final das contas, entendeu? E foi titular muitas vezes, mais inclusive. Mais tarde no Twitter do Bruno Formiga, vai ter isso. Não, vai ter mais tarde aqui mesmo no microfone de Bruno Formiga, peraí. É muito pessoal essa história, cara. É muito pessoal, depende muito do cara. Ah, você voltou, Tainá? Você quer continuar? Não, eu não sei onde é que eu parei, mas enfim, pra carreira do Pedro não é ruim, ele não tá prejudicando a própria carreira. Então, cara, é assim, eu acho, na teoria sim, mas é um negócio muito individual, né, cara? Saber o que o cara pensa da vida dele, onde ele quer chegar. Às vezes o cara tá satisfeito aí, e ele sempre falou que tá satisfeito. Então, assim, é muito... Eu teria, no lugar dele, uma expectativa de arrebentar fora, né? E aí, pra isso eu tenho que jogar, não tem jeito. Ele teve uma passagem que não foi, acho que aí que ele imaginava pelo futebol europeu. Eu teria essa, mas tem muita gente que já foi pra Europa, olhou e falou, pô, não é pra mim, prefiro ser um grande ídolo aqui do Flamengo e minha hora vai chegar, tal. Mas aí a gente não tá falando de coisas diferentes, uma coisa é qualidade de vida e o que te faz feliz, e outra é o grande sucesso da tua carreira. Então, mas Tainá, eu aprendi muito uma vez, eu tava conversando com um jogador, que eu não vou revelar quem é, e ele saiu do futebol brasileiro e foi, se não me engano, pra Ucrânia, tá? Foi pra Ucrânia ganhar uma baita de uma grana na época. A primeira letra, assim, não tô brincando. Não. Porque envolve um negócio delicado, você vai saber. Tô zoando, pô. E aí, e todo mundo na época, era um jovem jogador brasileiro, todo mundo na época falou, pô, cara, espera um pouco, joga mais um pouco aqui, vai pra outro time, vai ser não sei o que. E um dia eu tive a chance de conversar com esse cara. E conversei, pô, não foi... Ele falou, André, a minha irmã tinha uma doença que eu precisava, naquela época, eu precisava daquela transferência. Acabou, ponto final. Acabou, não tem mais explicação, né? Não tem. Então, é difícil você não misturar a sua vida pessoal com a carreira. Por isso que eu tô dizendo assim, na teoria, vamos analisar a carreira, na teoria eu acho que o Pedro tinha caixa pra estar jogando. Ele não ter entrado na Supercopa, por exemplo, no meu entendimento, é algo bem difícil de você aceitar. Caraca, cara, como é que ele não entrou naquele jogo? Ah, tudo bem, o Gabigol acabou que fez o gol, inclusive, e tal, mas não tava bem no jogo, não tava... Então, assim, eu tô que nem um formiga nessa história, acho tudo muito natural. Acho natural a gente imaginar que o Pedro queira jogar mais, acho natural o Palmeiras ir buscar o Pedro, acho natural o Flamengo falar que não, eu tô achando tudo muito natural. E não tô entendendo, quer dizer, tô entendendo, mas não tô aceitando muito a polêmica em torno disso, cara. Eu também acho besteira. Pô, agora, a gente sabe o que tá acontecendo aqui. Qual polêmica em torno disso? Se você entrar nas mídias sociais, o Tainá, tem inclusive bate-boca. Mas aí eu acho que entra um clubismo muito forte nos dois lados, tanto de um lado como do outro, entra um monte de aspectos que a gente ainda tem no Brasil muito, de bairrismo, de clubismo mesmo. Acho que é um negócio meio... Porque eu acho que faz tempo que a gente não vê esses movimentos, né, André? Assim, movimento de time competitivo para time competitivo, tem sido muito difícil a gente ver essa troca direta. Mas já aconteceu, assim, a polêmica, talvez a transferência mais polêmica do futebol carioca nos anos 80 tenha sido o Bebeto saindo do Flamengo, indo pro Vasco, deu uma confusão danada, e o Bebeto era tipo assim, a joia preciosa do futebol brasileiro naquele momento. Hoje a gente vive um momento que um cara grande, e o Pedro é grande, sim, ele só sai se for para outro time de fora. Não aqui, a gente não tá...
Agora, cara, tudo normal. Um time que tem condição, que precisa de um 9, e atrás de um 9... sai pra time de fora? Não, Pelo o amor movimento de normal Deus. tem sido isso. Por uma questão de grana, movimento normal, o sim. topo da a pirâmide última só vez sai que daqui o- pra fora, né? mais ou menos, né, também. Mais ou menos, acho que tem Lembra uma o último assim. movimento desse cara que saiu, um cara grande desse nível, de um grande para outro grande, concorrente direto? Eu não lembro qual foi a última transferência desse tamanho. Lembra? Concorrente direto, eu acho que não. Pois é. Então, é isso. Mas aqui acaba Até sendo, porque né? também Qualquer nunca aconteceu de um concorrente direto ter um cara do nível do Pedro. Então, mas Ter um reserva Tainá, desse nível. Vai fazer muita diferença num concorrente Não, direto. aconteceu agora o Cano, mas o Cano foi, por exemplo, do Vasco pro Fluminense. Ele tá indo, em termos de Campeonato Brasileiro, não é um concorrente direto, e a gente tá falando de um time em crise. Então, assim, eu acho que nem é um exemplo, mas Pedros, de Flamengo para Palmeiras, jogadores como o Pedro, a gente tem que fazer um exercício muito eu acho que a gente grande. já teve algumas situações do cara não renovar com o time, não acertar, o time cair, o time tá numa situação que é o Cano, que acho que é o Arrascaeta lá no Cruzeiro, né? Do time entrar numa crise, que aí o outro vai e aproveita aquele momento pra... O Arrascaeta, você lembrou, tem uma transferência boa, porque ainda o Cruzeiro ainda tava... Mas querendo ou não, ele sai da segunda divisão, né? Ele tava mas eu acho que lá dentro ele já percebia que aquilo ia degringolar, né? Então, assim, agora, é o movimento do Flamengo ir lá buscar o cara. Evidente que o Flamengo já tava procurando, já tava conversando com o cara e tal. E agora o movimento do Palmeiras e do cara recusar, gente, tá tudo normal. Tá tudo normal. E é natural que a gente pense, pô, cara, o Pedro, se você chegar no Pedro, ele quer jogar. Ele quer jogar. Então, assim, chega nele. Só que às vezes não é assim. Às vezes o cara tá lá, tá satisfeito e... Então tem que saber muito o íntimo do cara, né? Mas acho que é tudo normal. O assédio e a recusa.